Nós vivemos neste mundo, e nesse mundo nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o mundo jaz do maligno, né? Essa palavra jaz quer dizer que o mundo está no colo do maligno, se nós formos traduzir realmente. Então, e o maligno, ele tem uma natureza. A natureza dele, conforme a palavra do Senhor diz em João 10, é matar, roubar e destruir. Mas para que isso aconteça, o homem ou a mulher precisa dar a ele legalidade, dar uma porta, dar uma permissão para que ele manifeste essa natureza. E essa natureza que ele quer que nós manifestemos através de pensamentos, atitudes, práticas, é chamada na palavra do Senhor de pecado. Então, por isso que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte. E hoje eu quero trazer a vocês essa mensagem. Qual é o objetivo do pecado? O que ele causa realmente na pessoa? Qual é a intenção do pecado em cada um de nós? O que ele quer? Qual que é o final, o objetivo? Claro, a gente sabe que o pecado nos traz maldição, o pecado nos traz problemas, o pecado não nos deixa herdar o reino de Deus e assim por diante. Mas hoje eu quero falar do pecado de uma forma diferente. O que ele faz com o ser humano? No que ele transforma o ser humano através do pecado? Abre a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Então, o objetivo do pecado é mudar, é transformar pessoas para pior. O objetivo da santidade é transformar, mudar pessoas para melhor. Então, o que é esse pior? Vamos entender. 1 Coríntios capítulo 15. Vamos ter uma linha de raciocínio aqui. Versículo 42 diz assim. 1 Coríntios 15, versículo 42, diz assim: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscitado imperecível. Ou seja, o corpo humano ele estraga, mas o novo corpo glorificado que nós vamos ter, ele nunca vai se estragar, perecível, imperecível. Amém? Ou seja, o corpo que nós vamos receber é para a eternidade. O corpo que nós temos hoje é um corpo que nós sabemos que ele está envelhecendo, está perdendo visão, os órgãos não estão vai diminuindo, até que ele um dia não aguenta mais. Então o corpo humano, físico, ele é perecível, ele vai terminar. Agora, o corpo glorificado, ele é imperecível, ou seja, ele é para a eternidade. Então, já tem a primeira dica: o pecado, ele acelera essa destruição do nosso corpo. Por quê? Porque mata, rouba e destrói. Doenças, enfermidades, dores e assim por diante. Voltando aqui, versículo 43. É semeado em desonra e ressuscita em glória. Ou seja, o corpo do mundo está em desonra, mas vai ressuscitar para a glória do Senhor. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. Nosso corpo não é perfeito, porém, ele vai ser perfeito, vai ter o poder. 44. É semeado um corpo natural e ressuscitado um corpo espiritual. Então veja que a diferença do corpo, Por que eu estou falando do corpo? Porque hoje eu quero falar a natureza do pecado no corpo, no ser humano. Quando eu falo corpo, não só o físico, todo, intelecto, pensamento. Então, o que o pecado transforma? Onde ele vai agir? Ele vai agir no corpo das pessoas, vai agir na pessoa em si. Mas quando eu falo corpo, é o ser inteiro. Pensamento,
né, espiritualidade, até mesmo o físico. Então, o pecado, ele muda, ele transforma para ruim todo ser humano, o corpo, espírito e alma. Essa é o maior objetivo do pecado, é transformar. E qual é o objetivo da santidade? Também mudar e transformar, mas com saúde, né, com mente sã, o corpo bom. Então a santidade, ela te traz. Então quando nós vivemos uma vida em santidade, claro que nunca vamos ser perfeitos, mas nós já desfrutamos um pouco do corpo glorificado que nós vamos ter. A santidade te faz você viver uma vida aqui na terra muito melhor, ou seja, um corpo já parecido, não tão parecido, mas já com algumas benéfices do corpo glorificado que a gente vai ter, porque o corpo glorificado não vai ter problema nenhum, nunca mais doença, nunca mais sofrimento, nunca mais pensamento de dúvida, medo, raiva, ódio, inveja, isso vai acabar tudo. Então quando eu me santifico, eu me converto, o meu corpo, quando falo o meu ser, ele também começa a transformação. Por isso que nós precisamos começar essa transformação de conversão. Quanto mais convertido eu for, você for, mais nós nos aproximamos desse corpo perfeito que nós vamos receber lá na glória do Senhor. E quanto mais perfeito nós fomos, mais benefícios nós vamos ter aqui na terra. Por isso que o Senhor quer que nós nos convertemos, que nós mudemos cada dia. Mas o pecado não quer isso. Aí há a briga entre o pecado e a santidade. A quem você estiver dando mais valor, valorizando, praticando, mais você vai receber da natureza dele. O pecado mata, rouba e destrói. A santidade não, vida e vida com abundância. Amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia em Salmos capítulo 8. Então vamos entender o ser humano, para ninguém reclamar de Deus, que muita gente culpa Deus, muita gente culpa o fulano, o ciclano, o beltrano, mas vamos ver que nada depende dos outros e nada depende de Deus, depende das suas atitudes agora. Deus já faz a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Deus nunca vai negar a parte dele, as promessas, o que ele disse, ele vai cumprir, porque a palavra do Senhor diz: eu velo para que a minha palavra se cumpra na sua vida. Aqui em Salmos 8, versículo 4, diz assim: pergunto, que é o homem? O que é o homem? Para que com ele te importes? E o filho do homem? Para que com ele te preocupes? Versículo 5: tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, ou seja, que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Amém? Esse aqui é o homem original, Adão e Eva. Esse aqui é Adão e Eva. Não podemos comparar com Jesus, porque Jesus é Deus, né? Jesus está acima de Adão e Eva na parte de poder, da autoridade. Ele é o próprio Deus, ele é o Criador. Tudo foi criado por ele. Mas quando Jesus estava aqui como homem, a Bíblia diz que ele se despojou da glória de ser Deus e veio como homem. Aí ele se comparou com Adão e Eva. Então ele era, a Bíblia diz, o segundo Adão. Então eles tinham a mesma formação espiritual. Porém, nós sabemos que Jesus veio como filho, por isso. Mas ele era Deus. A Bíblia diz que se despojou da glória de Deus. Ou seja, ele deixou de ser Deus e se transformou num homem. Mas um homem perfeito. E esse homem, mesmo Jesus, mesmo Adão e Eva, eles eram homens completamente, irmãos, perfeitos, mas feito um pouquinho menor do que os anjos. Então veja a nossa perfeição. E nós somos descendentes disso. Nós somos descendentes de Adão e Eva.
Mas o que foi transformando, o que foi denegrindo, o que foi destruindo a humanidade, e cada geração está piorando, é o pecado. O pecado ele tem tido, por isso que todas as profecias que o Senhor nos deu, tudo que Jesus falou, por que ele falou isso? Por que Deus deu as visões aos profetas, falando de Apocalipse? Porque eles sabem o que é, qual é o poder e qual é o resultado do pecado. O ser humano vai ficar numa degradação tão grande, está ficando, está se degradando, cada dia mais ele está sendo destruído, por causa do seu envolvimento com o mundo. E a palavra do Senhor diz que o Senhor vai encurtar os dias, abreviar, a Bíblia diz, vai abreviar os dias, porque senão ninguém vai ser salvo, nem os crentes. Porque os crentes hoje, eles estão tão fracos, estão mais humanos, mais mundanos do que santos. São mais parecidos ainda com as pessoas do mundo, estão cada dia mais praticando as coisas do mundo do que aquilo que Deus manda. E é por isso que a palavra de Deus hoje não tem surtido muito efeito. As pessoas ouvem a palavra de Deus aqui, irmãos. Lá na porta já começa a fazer a coisa errada. Acabou de ouvir aqui, não deu 3 minutos, na porta da igreja já começa a manifestar a natureza maligna. Então veja que a palavra não está mais fazendo efeito, porque a pessoa que realmente busca a Deus, busca fazer a vontade do Pai aqui na terra, ela luta contra si. Os seus pensamentos, nós vamos ver isso agora. Os seus pensamentos não são mais os meus pensamentos. Agora eu busco ter a mente de Cristo, para fazer a vontade dele. E assim o meu corpo, a minha vida, recebe todos os benefícios. Porque o que nós plantamos, nós colhemos. Então vamos lá. Então Deus criou Adão e Eva com vestimentas celestiais, um pouco menor do que o anjo. O homem original, lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, não preciso nem abrir, que Deus criou o homem, macho e fêmea, a sua imagem e semelhança. Lá em 1 de João diz, tal qual ele é, somos nós aqui na terra. Então, nós não somos qualquer coisa, nós somos a imagem e semelhança de Deus, recebemos um corpo sem doença, recebemos quando nós fomos criados, mas a partir do momento, que está lá em Isaías 51, Salmo 51, a partir do momento em que o homem é concebido, ele recebe toda a iniquidade que veio de Adão e Eva. E essa iniquidade é que faz as pessoas pecarem. E qual que é o final do ser humano? O julgamento. Vamos ser julgados pela iniquidade, pois o Senhor diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, pois eu nunca vos conheci. Porque a iniquidade te afasta de Deus. Praticar o pecado, que vem por causa da iniquidade, vai te afastar de Deus. Então veja, vai te transformar em outro ser, um ser que não é permitido entrar no reino de Deus. O Senhor falou, eu te criei assim, mas o pecado que você deu ouvido, não dando ouvido à minha palavra, te transformou nisso. E por causa dessa transformação, esse tipo de pessoas que você se transformou, não poderá entrar no meu reino. Não que eu não sou, mas eu já disse, eu adverti, sem santidade vocês não verão a glória de Deus. Por ter dado vazão, por não ter se importado com a palavra do Senhor, porque é a palavra que nos santifica, vocês se transformaram nesse tipo de pessoa, que nós vamos ver daqui a pouco. E por essa transformação, você pode não receber a glória do Senhor. Ah, mas eu aceitei Jesus. Irmão, a Cláudia Leite foi batizada domingo. O Safadão também. Eu vi essa semana
um show como ele chama, esses caras que gostam aí, fã da Joelma. A voz, eu falo que ela é a voz de cabrita. Ela estava com uma roupa aqui, irmãos, e se diz evangélica. Então o corpo dela, as atitudes deles, as músicas deles, não corresponde com aquilo que a palavra de Deus diz. Ah, mas frequenta a igreja evangélica, não, mas batizou, não, mas aceitou a Jesus, mas o corpo, a vida, o pensamento, as atitudes, não houve transformação, porque o Senhor, Ele nos transforma, você viu? Vai transformando. Nós vimos no começo, 1 Coríntios, vai transformando a gente, vai melhorando a gente. Nós saímos do mundo, viemos para a casa do Senhor para ser transformado. Mas hoje o povo sai do mundo, vem para a casa do Senhor para ser abençoado. Eles não querem ser transformados, eles querem ser abençoados. Mas o Senhor disse: não, primeiro o meu reino, primeiro a minha justiça, que depois eu lhe acrescentarei o que vocês precisarem. Mas hoje não, as pessoas elas não querem ser transformadas. Infelizmente isso está acontecendo e vai piorar cada vez mais. Mas o Senhor tem os remanescentes que estão pregando a palavra. É como eu coloquei, acho que no nosso grupo, porque antigamente o pastor falava do pecado, o povo se transformava. Hoje o pastor prega do pecado, o povo muda de igreja. Eu vou para uma igreja que não fala de pecado. Eu vou numa igreja onde as pessoas aceitam o meu pecado, são iguais a mim. Rouba, prostitui, adultera, fornica, né? Faz tudo aquilo que está errado. Mente, faz tudo aquilo que a palavra de Deus. Então eu preciso, o importante é estar na igreja. Como se a igreja, religião, pastor vai salvar alguém, irmãos. Quem salva é Jesus. E a Bíblia diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Aqueles que me amam são aqueles que cumprem a minha palavra. E se cumprir a minha palavra, eu, Pai, viremos e faremos morada nele. Então não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com a igreja que você está, tem a ver com a sua vida e a palavra de Deus. A salvação depende disso, a transformação. Eu vou ter que dar conta da minha vida, na minha salvação, mas eu tenho que cumprir meu ministério de pregar a palavra. Como crerão se não há quem pregue? Por isso que eu estou aqui. Mas não sou eu que vou te salvar. Quem vai te salvar é Jesus Cristo. Ah, mas o pastor faz isso. Problema dele, eu não vou fazer. Eu vou fazer o que está escrito aonde? Ah, a mulher do pastor fez aquilo. Problema dela. Eu vou fazer o que está escrito ao quê? A palavra. Então, se você quer comparar a sua vida, porque o outro está fazendo, veja que você é pior do que a pessoa. Porque no que você está sendo transformado? Você vive porque os outros fazem ou por aquilo? Você é seguidor dos outros ou é seguidor da palavra? Ah, mas o fulano é crente, faz isso, isso, isso. Mas o que diz a palavra? A palavra diz isso, isso. Eu vou fazer o que está na palavra. Agora, se você quer se comparar, você se desceu ao nível da pessoa. Viu que a pessoa fez errado e ainda quer fazer porque a outra fez, eu também posso fazer. Por quê? Porque a igreja te garante. Se esconder dentro da igreja te garante alguma coisa? Garante nada. A sua vida com Deus é individual. Você vai prestar conta para Ele. Salmos capítulo 115. Olha isso aqui. Todo mundo conhece. Mas depois, irmãos, do pecado, começou uma transformação nas pessoas. Preste atenção nisso que você vai ler agora. Isso aqui é uma referência muito... A gente leva para a idolatria, a gente leva para pregar contra os católicos, mas eu quero que você leve agora para você. Qual que é a diferença do pecado do católico e do pecado do evangélico? Qual que é a diferença? O pecado evangélico é mais santo? Não, o pecado evangélico é mais puro. Não, eu peco, mas eu sou evangélico. Vai para o inferno do mesmo jeito, irmãos. O pecado te leva para o inferno, não importa se é evangélico. Evangélico não é título, não vai te levar para o céu. O que vai levar você para o céu é a santidade.
é obediência à palavra de Deus. Olha o que diz Salmo 115, versículo 4. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar, olhos, mas não podem ver, têm ouvidos, mas não podem ouvir, nariz, mas não pode sentir cheiro, têm mãos, mas não podem apalpar, têm pés, mas não pode andar, e não omitem som algum com a garganta. Torne-se como eles, aqueles que o fazem, e todos o que neles o que? Confia. Então o que o Senhor está dizendo? Pastor, aqui está falando dos católicos, mas tudo que ele está falando aqui, ele está falando de um pecado, pecado de idolatria, é pecado. Então todo aquele que peca fazendo uma imagem, adorando uma imagem, ou seja, tem perna, tem ouvido, tudo, mas não faz nada. Ou seja, se transforma igual a uma imagem. Então, tudo aquilo que você faz de pecado, você se transforma no pecado que você está cometendo. Se eu cometo qualquer pecado, tanto é, quem mente se torna o quê? E alguém vai confiar em você, irmão? Todo mundo vai olhar para você. Não, que lá não adianta, porque é mentiroso. A pessoa que mente, irmãos, ela perde a confiabilidade total. O ruim de você lidar com mentiroso é que você tem que estar sempre procurando provar, achar, querer saber se aquilo que a pessoa falou é verdade ou é mentira. Porque você nunca vai acreditar num mentiroso, por mais que esteja falando a verdade. Então você vai sempre procurar saber se realmente aquela pessoa... Olha o trabalho que dá lidar com o mentiroso. Porque o mentiroso você nunca vai confiar mais nele. Ou você vai confiar, tá bom, mas esperando vir uma bomba. Por quê? Porque mentiroso, eles se enganam, eles são artistas, eles falam de uma mentira como se fosse uma verdade. E se você der valor, se você valorizar, aceitar, você vai se tornar igual a ele. Quem concorda, a Bíblia diz que se você concordar com o pecado de alguém, você vai receber a mesma punição do que aquela pessoa. Por isso que nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém. Nós temos que mostrar a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Então veja, a transformação que o pecado tem poder sobre as nossas vidas. Então eu me transformo naquilo que eu estou pecando. Eu me transformo espiritualmente também naquilo que eu estou fazendo. E eu me transformo, eu recebo a paga, eu recebo daquilo que eu estou fazendo de errado. Então o pecado, ele me transforma e me torna igualzinho àquilo. Imagine se nós pudéssemos, alguém aqui, tem gente que sabe e consegue ver. Quem tem visão aberta não vê o pecado da pessoa, vê o demônio que está na pessoa. Irmão, todo demônio é feio. E você acha que você vai entrar no céu com esse demônio? Demônio entra no céu? Você não vai morrer para o inferno e ressuscitar. Tanto é que quando Jesus morreu, ele morreu com todos os nossos. Jesus foi parar onde, irmão? Você acha que você vai parar onde? No pecado. Eu vou para o céu. Você vai igual Jesus. Só que quando Jesus morreu, tinha uma promessa. Ele não morreu por causa do pecado dele. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Então o Espírito Santo foi lá, porque ele era Deus. Voltou o Espírito Santo, entrou dentro dele e todos os demônios ficaram lá, no inferno. Toda a maldição ficou lá. E ele voltou para a terra com o corpo o quê? Glorificado. Sem mancha, sem pecado. Então é isso que o pecado te transforma. Quem olha para uma pessoa que está no pecado, vê um demônio. Eu estava essa semana ministrando uma pessoa, e essa pessoa tinha visão de bruxa. Pastor, eu vejo uma bruxa na minha casa. Você tem certeza que é bruxa ou tua sogra? De repente ela passou por lá, né? E aí você está achando que é bruxa. Não, ela viu uma bruxa. E
Claro, tem um significado, nós sabemos. Bruxa geralmente está ligado com o espiritismo, Allan Kardec, tudo isso daí. Quem mexe com isso vai ter, porque vem tudo daí, irmão. A cabeça, o pior hoje, que todos os humanos, tirando o satanismo é coisa feia, mas tirando o satanismo, quem está no top da maldade, de religiões piores, é o espiritismo. Principalmente Allan Kardec, mesa branca. Esses são os piores que existem. São os da elite, né? Pior, a elite vai tudo lá. Lá na macumba é fraquinho, mas o espiritismo é outra coisa. E te convence. Eles têm literatura, eles têm estudo, eles têm muita coisa que o ser humano precisa para entender as coisas. Mas por não entender a Bíblia, aceita. Só cai no espiritismo quem não tem conhecimento da palavra de Deus. Mas depois que você conhece a verdade, você vai ver que todos os princípios deles estão fora da palavra de Deus. Então veja, no que você se transforma? Então a palavra diz que o pecado no homem vem com um só objetivo: mudá-los, transformá-los à imagem das potestades caídas, não só no espiritual, mas nos próprios corpos. Irmãos, não sei se vocês já tiveram, eu já tive muitas dessas experiências, não sei se você já reparou. Olha para uma pessoa do mundo e depois olha para essa mesma pessoa depois que ela se converte. É outra pessoa. Outra pessoa. Ela tem uma outra fisionomia. Você olha para a pessoa, quando ela começa a se converter, ela fica até bonita, ela é feia. Até o bonito no mundo é feio. Mas depois que ela vem para Jesus, que realmente ela se converte, ela se transforma. Por isso que eu casei com a irmã Luzia, irmão. Bonita daquele jeito, ó, feio. Ela olhou, ela viu a beleza que Deus faz com a gente. É assim que acontece. Nós mudamos. Agora tem hora que você olha para uma pessoa, você vê aquela pessoa. Quem tem discernimento de espírito, nós estamos fazendo o curso. Discernimento de espírito. Você vê o demônio na pessoa, não a cara dele, mas você vê a maneira que ela transforma aquela pessoa. Aquela pessoa se transforma em uma pessoa feia, amarga, chata, pegajosa, reclamona, invejosa. Aí você olha, preguiçosa, porca, pessoa suja. Tem gente que até mau cheiro, exala mau cheiro da pessoa e toma banho, mas exala aquele mau cheiro. Tem pessoas que eu chego perto, a pessoa não bebe, eu sinto cheiro de pinga. O demônio está perto da pessoa. E aquela pessoa exala o cheiro do demônio. Uma vez eu estava numa igreja em Fernandópolis pregando e manifestou um Exu boiadeiro. Fez um carnaval dentro da igreja, querendo, mas até a gente tinha muita gente, até chegar nele para expulsar. Mas depois que o demônio foi embora, irmão, deixou um cheiro de curral, sabe aquele cheiro de curral? A igreja inteira empesteou. Parecia que a gente estava dentro de um curral, estábulo lá onde você faz ordenha de vaca. Aquele mesmo cheiro, quando o demônio foi embora. Às vezes você chega perto de uma pessoa, você está sentindo um cheiro de cachimbo, de cigarro, e não tem ninguém fumando perto de você. Naquele lugar tem um demônio. Você entra na casa de uma pessoa, você começa a sentir. Então, qual que é a função do pecado? Te transformar, te trazer a natureza do pecado para você. Para que você se transforme conforme a imagem e semelhança de demônios, não a imagem e semelhança de Deus. Então, a função do pecado é mudá-los, é transformá-los. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 1. A pessoa ela pode ser bonita fisicamente, mas por dentro ela é a imagem do demônio que ela serve, ou os demônios. E nós vamos ver isso literalmente. Quem conhece a Bíblia sabe. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 20. Diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente,
sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então veja, irmãos, a criação de Deus no mundo, né? Quando nós compreendemos Deus, como que a gente compreende Deus? Por aquilo que a gente vê, por aquilo que Ele criou, né? Pela palavra Ele fez as coisas, mas nós também conseguimos ver nas pessoas o que Deus criou. Quando uma pessoa, ela realmente é santificada, você vê anjos do lado dela. Desde que eu prego, não de agora, não, todo mundo aqui tem um anjo. Sim ou não? Quem está fazendo o curso sabe. Todos nós, quando somos concebidos, nós recebemos um anjo, que é chamado anjo da guarda. Existe, pastor? Existe sim. Todos nós temos um anjo. E conforme você vai crescendo no ministério, você vai trocando esse anjo. Você se converte, esse anjo ele se torna um outro anjo maior. Por quê? Porque a tua guerra vai ser maior. Mas todo mundo tem um anjo protetor. Mas conforme você vai se entregando e você vai precisar de guerras maiores, o Senhor vai trocando esse anjo por um anjo maior. A quem é muito dado é mais cobrado, mas também o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Quando você se torna você era da multidão, você veio da multidão, você se converteu, você se tornou uma ovelha. A ovelha obedece à palavra do Senhor. Então você recebe um anjo maior. Eu vou comparar para você, uma pessoa normal que aceitou Jesus, o anjo de uma pessoa normal do mundo é quase o tamanho dele. Mas aí você recebe um anjo já mais ou menos 1,80 m, 2 metros, depois você aceita Jesus. Quando você se torna um discípulo, quem são os discípulos? São 5. Quem são os 5 discípulos? Que é isso, Léo? Não está entendendo a linguagem? Profetas. 5 ministérios. Então são 5. Profeta, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. São 5. Cada um desses tem um anjo e vai crescendo. O do apóstolo é o maior anjo que o ser humano pode ter aqui na terra. Por quê? Porque o apóstolo, o ministério dele é um ministério mundial. É nação, é Brasil, é nível nação. E cada um deles, o outro, é outro nível. Então, por isso que o Senhor vai trocando o anjo, porque numa batalha espiritual, por isso que quando vocês fazem intercessão, vocês precisam ter alguém. Eu estou orando pelas nações. Nações quando que é? Quinta ou é do sábado? Sábado. Vocês com o anjo que vocês têm, não tem como, vocês vão ser retalhados. Então precisa ter uma cobertura de alguém que tem um anjo das nações. Então o ministério profético de nações só para apóstolos. Ninguém pode entrar nessa guerra se não estiver submisso a essa autoridade. Deu para entender? O mundo espiritual é desse jeito. Então todos nós temos um anjo, irmãos. Mas conforme você vai crescendo e Deus vai te dando as missões, Ele vai trocando o anjo conforme você precisa. Por isso que nenhuma guerra que Deus te dá, você vai perder. Por isso que Ele diz, em todas as coisas somos mais do que? Mas o pecado faz você o quê? Regredir. Não andar com anjo, andar com demônios. Porque você se transforma naquilo que você está obedecendo, naquilo que você está fazendo. Por isso que o Senhor disse, se você pecar, pede perdão, para arrancar esse anjo mal do teu lado e deixar o anjo bom, para que você realmente consiga as coisas. Então veja, no versículo 20, né? Ele diz sobre a compreensão de Deus. Como que a gente compreende Deus? Nas coisas que Ele criou. Agora, meios carnais, né? Nós conseguimos as revelações pela palavra, mas todos os meios carnais que a gente obtém para conhecer Deus, nos transformam naquilo que a gente está buscando. Vemos lá em Salmo 115, que tem boca, mas não fala, tem olho, mas não vê, tem perna. Sejam iguais, se transformem igualmente aqueles que o servem e o adoram. Então quem usa uma rosa para conhecer Deus,
vai se transformar numa rosa. O espírito da rosa. Vai se transformar. O que serve a rosa, irmão? Ela tem pouca vida. Ela pode ser bonita. Você adquire uma natureza, mas morre logo. E quantos estão morrendo espiritualmente dentro da igreja? Não estou falando morte física. Quantas pessoas estão na igreja e já morreram, irmãos? De tanto buscar na rosa, de tanto buscar no pãezinho, virou um pãozinho, fofinho, aí, ó, e engordou. Mas espiritualmente, o alimento que a pessoa... O pão tem o que, irmãos? Fermento. O pão tem fermento. A pessoa, ela se transforma naquilo. E o Senhor diz que o fermento leveda todo o quê? Põe um pouquinho de fermento lá na massa com farinha. O que acontece? Cresce. Assim é o pecado. O pecado transforma a pessoa. Assim é o fermento. Ele transforma o pão. Você põe uma massinha pequenininha, aí você vai daqui 2, 3 horas, a massa está desse tamanho. Engorda, fica grande. Então o fermento é o pecado. Te transforma em outra coisa. Uma massa pequena te transforma numa massa grande. É assim que é o pecado. Agora, a palavra de Deus, que é o verdadeiro alimento, ela te transforma naquilo que Deus quer que você seja. No caminho, na verdade e na vida. Olha o versículo de número 21. Diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes renderam graça, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. É aquilo que eu falei. Os pensamentos trazem conceitos das coisas, das obras de Deus, fora da vontade de Deus. Tem muita gente que não consegue entender o que é uma obra de Deus. Tem muita gente que não consegue entender o que é ser crente. O que é ser crente? Tem gente que acha que ser crente... Desculpa que eu vou falar agora, alguns vão se decepcionar. Ah, pastor, por que você não me falou isso antes? Baseado nessa palavra, quem é muito dado é mais cobrado. Depois que você aprende qualquer coisa na igreja, você vai ser cobrado daquilo que você aprendeu. Melhor que você nem tivesse aprendido. Deus não aceita voltar atrás. Mas aquilo que você aprendeu na igreja e pratica, vai te trazer a transformação que você precisa. Agora, se você aprende alguma coisa e não pratica, você está voltando para trás. Se você está deixando, se Deus te deu a oportunidade de aprender, é a mesma coisa. Os pais dão a oportunidade para os filhos estudarem. E eles levam uma vida, então nem aí, cola em toda a prova, e passa daquele jeito, e assim vai. Passei de ano. Acha que passar de ano é alguma coisa. Ir para a escola e não aprender, você vai perder tudo lá no futuro. Você não vai ter. O povo sofre por falta de quem? Escola é lugar de quê, irmãos? Não de passar de ano. É de conhecimento. É de obter entendimento. Eu vou para a escola para entender. Eu vou para a igreja para aprender de Deus. Conhecereis a verdade vos... Aí você conhece a verdade, você não aceita a verdade. A pessoa não concorda com a verdade. Se você não está concordando com a verdade, você está concordando com quem? Com a mentira, com o mundo. Eu não aceito isso, eu não concordo com isso. Isso é pecado, irmãos. Não concordar com a palavra de Deus é pecado. É trazer destruição para você. Isso vai fazer falta para você uma hora. E pior, bem na hora do julgamento. Nós vamos ver daqui a pouco. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu fiz maravilhas, em teu nome eu profetizei. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci, vós praticais iniquidade. Aí vai lá com, mas empresa, eu tenho 3 faculdades, eu passei de ano. Você tem. Aí fez uma pergunta para você lá, você não soube responder. Que adiantou ter 3 faculdades, você não sabe. Uma vez o meu amigo chegou levou um currículo, nós estudávamos numa escola técnica, e nós levamos currículo numa loja de ferramenta. Vende ferramenta, material de construção, e lá vendia peça. Então você tinha que entender sobre medida, polegada. Tinha que entender sobre polegada.
E quando ele viu o nosso currículo, o cara estuda, os meninos estudam na escola, nós temos 16 anos, os meninos estudam na escola técnica, ele deve entender polegada, que eu preciso de alguém que os caras chegam, eu quero uma coisa de tanta polegada, o cara tem que saber. Primeira pergunta que o cara fez para a gente, quanto que é uma polegada? Esqueci, cara. O cara me contratou? Para que está na escola, se não sabe? É que o meu ramo era outro, entendeu? O dele era na área de mecânica, ele sabia, eu mexia com marcenaria, o meu era metro e centímetro mesmo. Eu não tinha a proximidade, eu não mexia com torno, quem mexe com torno tem que saber mecânica, de polegada. Ele mexia, eu mexia com marcenaria, então não tinha, o meu era centímetro e metro mesmo, né? Aí eu falei, e aí, quanto que é uma polegada? Para que está estudando, irmão, se não aprendeu? E vai chegar uma hora, aquilo que você está aprendendo, aquilo que você está, mas eu passei de ano, passou de ano, mas não sabe o que é uma polegada. Está entendendo? Que adianta passar de ano? Mas eu vou na igreja. Que adianta vir na igreja? Se aprende, ouve a palavra, aprende a palavra e não pratica a palavra. Não adianta vir na igreja, irmão. Não adianta ficar passando de ano, se não está aprendendo nada. Escola é lugar de aprender. Igreja é lugar de conhecer a verdade, a palavra de Deus. Não adianta eu estar participando de uma igreja se eu não estou fazendo aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou ouvindo. A fé vem por onde? Agora o pecado faz você se transformar naquilo que o mundo quer, naquela pessoa que não vai ser salva. Voltando aqui, versículo de número 22 e 23. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. É aquilo, trocar a salvação eterna pela vida terrena, pelos prazeres do mundo. Ninguém que quer ir para o céu vai ter uma boa vida aqui na terra, fazendo o que quer. Você quer? Ninguém vai ter uma vida boa aqui na terra. Ninguém que quer ir para o céu, irmão, vai ter uma vida boa. Quando eu falo, liberando você fazer tudo o que você quiser. Ninguém vai aprender na escola, ninguém que fala, eu vou para a escola aprender, ou a pessoa, eu não passei, mas passou por quê? Tirou uma nota colando, tirou uma nota, né, na raça, unité, salamé, minguê, opa, deu certo, glória, ainda fala glória a Deus, mas ninguém vai se formar e ser um bom profissional se não aprender o que a escola te ensina. O que o curso te ensina. O objetivo de uma escola é ensinar. A criança tem que sair de lá realmente. Mas passou de ano. E daí? Eu fui na escola, a Luana ficou por meio ponto em matemática, fui falar com o professor, tal. Aí eu olhei um monte de mãe lá falando, reclamando de professor, reclamando da escola. O problema não é o professor. Eu cheguei para o professor, eu falei, professor, quantos da classe tiveram nota azul? Porque a maioria tinha ficado, né? Quantos? Falou 5. Eu falei, então o problema não é com o senhor, o problema é com esse resto de aluno. Por que 5 conseguiu entender? Se tem um que entendeu, é porque o problema é o resto. A maioria... Não, a maioria não está prestando atenção. A maioria está bagunçando. A maioria os pais estão passando a mão na cabeça. A maioria os pais não estão ensinando em casa. Ensina o teu filho no caminho que tem que andar. Cadê nota? É a função do pastor. A palavra de Deus diz isso. Irmão, você está fora da palavra. Isso está errado. É a função do pastor. Por quê? Porque um dia você vai precisar entrar no reino de Deus. Um dia você vai ter que trabalhar, meu filho. Um dia você vai ter que trabalhar, minha filha. E com esse nível de estudo, de entendimento que você tem, o máximo vai fazer vai ser auxiliado, olhar. E olha lá. Mas eu vou deixar minha empresa para ele, vai falir. Eles falem rapidinho. Pode ver o que os filhos fazem. O dono da Casa Bahia, eu conheci ele, seu Samuel, turco, conheci, ele era de São Caetano. Minha avó comprava coisa dele quando ele vendia carroça, de carroça em São Caetano. As ruas eram de terra ainda. Ele tinha carroça, vendia panela, tecido, e a minha avó comprava, era cliente dele. Depois, olha o império que ele teve. Todos os filhos dele, sabe onde começaram? Lá na expedição. Vai lá carregar a caixa. Filho do dono daquela potência carregando caixa na expedição.
As filhas trabalhando no caixa, vendo os clientes xingar. Isso aqui, não sei o que lá, aguentava. E nunca deu cargo para os filhos. Vê se o Silvio Santos dá cargo para as filhas dele. Agora que ele começou, mas elas começaram tudo lá embaixo. Coloca lá por quê? Não. Vai primeiro aprender a lavar, vai primeiro varrer chão. Primeiro você vai varrer chão. Porque um dia ele vai ser dono, o faxineiro vai falar com ele. Troca o faxineiro, mas esse faxineiro não presta, esse faxineiro não presta. Por quê? Porque não sabe reconhecer. Não aprendeu a reconhecer. Hoje os pais não estão deixando os filhos conhecer a vida, irmãos. Conhecer o sofrimento. Nós vimos ontem que o sofrimento, ele é necessário. E os pais não querem que os filhos sofram. Você vai criar um monstro, um inútil, um energúmeno. E você vai ter que sustentar para o resto da vida. E tudo que você deixar, vai destruir em 6 meses. Por quê? Porque você não ensinou o caminho que devia andar. E hoje a Casas Bahia está essa potência ainda no Brasil inteiro. Por quê? Porque todos os filhos estão tomando conta, mas começaram a trabalhar lá embaixo, junto com os peão. Carregava caminhão, descarregava caminhão, fazia entrega. Filho do dono. Por quê? Vocês têm que aprender tudo. Vocês vão aprender tudo. Para depois você poder mandar. Morreu e deixou. Quantas outras empresas fecham quando cai na mão dos filhos? Porque enquanto o pai estava lá se lascando, o filho estava andando de carro, de motão, 16 anos. Porque o pai, quero isso, pai, também, pai, tem. Jet ski, não sei o que lá. Meu filho estuda na escola, tudo colando. Aí os filhos usando droga. E os pais, tudo certo, acho que está tudo certo. Tudo certo. Não estão sabendo o que está acontecendo. Mas Deus sabe de tudo que está acontecendo com a gente. Deus sabe o que eu estou pregando hoje. Quando você sair daqui, Ele vai começar a te cobrar. E cobrar de mim também, porque eu preguei. Ele cobra tudo, irmãos, da gente. Porque Deus não considera o pecado da ignorância. Ou seja, por falta de conhecimento. Mas a conhecereis a verdade, essa palavra é para te libertar. É para você mudar. Mas muitos continuam a mesma coisa. Versículo 24. Deixa eu chegar num cara aqui que eu quero chegar rapidinho. Por isso Deus os entregou às impurezas sexuais. Por isso que o mundo está desse jeito. Segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo olha aí, a degradação do corpo, os pecados sexuais que há no corpo. A degradação do corpo vem por causa de quê, irmãos? Porque a pessoa, ela não valoriza a palavra do Senhor. Agora, quero terminar. Mas antes de terminar, eu quero que vocês abrem Daniel capítulo 4. Daniel 4. Daniel 4, versículo 33. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, um rei muito mau, um rei que saqueou Israel, um rei que fez um rei chamado Joaquim cair, o filho dele assumiu. É um rei que construiu Babilônia, um rei que perseguiu o povo de Deus, um rei que não permitia que o povo de Deus se manifestasse. Ele foi transformado em um animal, fisicamente, virou um monstro. É mentira, está na palavra de Deus. Olha o que é se levantar, olha a transformação do corpo, irmãos. Então, a palavra nos mostra, irmão, ele sofreu uma mudança repentina e radical. Sofre uma mudança chamada teriantropia. Ficou parte humano e parte animal. Ou seja, besta, virou uma besta fera. Como transformar de acordo com a vontade de Deus? Então veja, o que aconteceu com Nabucodonosor?
pelo pecado dele, ele foi se transformando naquilo. Ele foi um animal, ele foi muito ruim, e ele acabou se transformando, o corpo dele, olha só, fisicamente, numa besta fera. Olha o que é o salário do pecado. Então isso mostra para a gente que nós, com o pecado, nós vamos nos transformando naquele pecado que nós estamos cometendo. Se não houver arrependimento, claro. Se você realmente adotar o pecado como seu amiguinho, inseparável, e do mundo, você vai se transformar. O pior, você vai transformar os seus filhos também. Irmãos, pare de dar desculpas. Nós não temos que dar desculpas. As pessoas dão muitas desculpas. É porque aconteceu isso. É porque choveu. Porque aquele dia estava com dor de barriga. Aquele dia chegou o parente em casa. É porque fulano falou isso. Aí eu pensei. Irmão, pare de dar desculpa. Assuma o teu erro. Porque senão você vai se transformar no seu pecado. E ninguém vai entrar no céu com esse corpo. Quer ver? Apocalipse, para terminar. Apocalipse 16, versículo 15. Então aqui para terminar. Eis que venho como ladrão. Irmão, ninguém sabe. Jesus não é ladrão. Vai ser de uma maneira que ninguém espera. Alguém está esperando ladrão em casa? Alguém está esperando ladrão para te assaltar? De repente aparece o cara. Mano, perdeu. Aí você tem que entregar tudo, viu, irmão? Não vai dar uma de super-herói. Não vai colocar a cueca em cima da calça que você vai quebrar a cara. Eis que venho como ladrão. Feliz é aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não andem nu e não seja vista a sua vergonha. Então veja, feliz é aquele que conserva as suas vestes, não salpicadas de sangue, mas limpas, puras, sem pecado. Amém, irmãos? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.